Lucas capítulo 15, no versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Fala comigo, distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, ou de forma descuidada. Feche teus olhos por um momento. Ó Pai, Tu sabes que eu, sem o Senhor, não sou nada, Senhor. Tu sabes, Pai, que esta igreja é Tua, Jesus, e o Senhor comanda este lugar. Que o poder está em Tuas mãos, Senhor, e não em nós mesmos. Por isso que nós nessa noite abrimos o nosso coração para que o Senhor venha operar e trabalhar em nós. Senhor, aqui tem corações disponíveis nessa noite para que o Senhor venha operar o milagre, Jesus. Ó Pai, coloca os 2 anjos sobre este lugar, 2 anjos sobre este altar, ser um de cada lado deste altar. Anjos, arcanjos com a espada desembainhada nas mãos. Coloca mais 2 anjos lá no fundo da igreja, mais 2 anjos lá fora no portão. Ó Pai, que todo mal seja quebrado. Se alguém entrou triste sobre esse lugar, sem solução na vida, o Senhor me deu esta palavra para curar, sarar e libertar nessa noite. E quem vai fazer a maior parte aqui neste lugar é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai, nós te aguardamos, fala conosco, fica conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Quantos de vocês já ouviram essa parábola, essa história do filho pródigo? Acho que todos aqui já, né? Mas cada vez que eu leio essa palavra, Deus fala algo diferente no meu coração. E aqui diz que esse menino, ele queria os seus bens, queria viver a sua vida de forma diferente, de forma não conforme os seus pais tinham educado, não conforme o seu pai tinha cuidado, ensinado. Ele achou que longe da casa de seu pai, ele poderia ter uma vida melhor, uma vida diferente. Quantos de nós, irmãos, já pensamos dessa forma? De muitas vezes nós querer viver a nossa vida sem Deus, de querer viver a nossa vida sem a presença de Deus, sem buscar a presença de Deus, sem vir estar na casa de Deus. Quantos de nós escolhemos viver uma vida diferente, né? Quantos de nós já tentamos viver uma vida de forma totalmente diferente daquilo que nós aprendemos? Porque às vezes nós achamos que a força do nosso braço vai fazer mais do que a força do braço de Deus. Só que nós precisamos entender, irmãos, que sem Deus, eu e você não somos nada. Nós não somos nada. E às vezes Deus permite nós passarmos por situações para Deus mudar a nossa história. Só que muitas vezes Deus precisa permitir algumas coisas que aconteçam em nossas vidas para que nós viemos nos posicionar e deixar Jesus operar em nós. Porque muitas vezes, irmãos, escuta, muitas vezes nós achamos que somos sábios em nós mesmos. Mas o maior sábio, irmãos, aqui entre nós, se chama Jesus. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Só que muitas vezes nós queremos fazer as coisas com a força do nosso braço.
Porque achamos que da nossa maneira, do meu jeito, da forma que eu quero, vai ser melhor para mim. Quantos de vocês já pensaram assim? Levante a mão. Olha quanta gente, irmãos. Por isso que às vezes Deus faz nós passar por situações. E às vezes, irmãos, não é nada agradável. Mas só dessa forma, para Deus chamar a nossa atenção. Olha aqui para mim. Esse menino, ele gastou tudo que tinha. Diz a palavra de Deus que ele pegou os seus bens, tudo, né? A sua fortuna, e foi viver a sua vida, imaginando que seria melhor do que ele pensava. Muito melhor do que tinha na casa do seu pai. Para ele, seria algo novo. Viver com a força do seu braço. Às vezes, irmãos, e a maioria delas, Deus tem dado tudo para você. Mas você não tem dado valor às coisas que Deus tem colocado em suas mãos. Olhe para suas mãos agora. Olhe para suas mãos agora. Olha o que você vê nas suas mãos. Quem sabe você não consegue ver nada agora, além de dedos, de pele, né? Mas Deus colocou um projeto dele nas suas mãos. Há um propósito de Deus para mim e para você. E a maioria das vezes, o que nós fizemos? Nós jogamos fora. Jogamos tudo fora, porque achamos que o que nós temos nas nossas mãos ainda não é o bastante. E é isso que estava acontecendo com este menino. Ele achava que na casa do pai, ele não tinha tudo. E foi viver a sua vida. E aqui, irmãos, aqui, ó, esta forma de pensamento que o diabo coloca na mente das pessoas, achando que elas podem viver sem Deus, que elas podem viver a sua vida sem buscar a presença de Deus. Eu quero deixar bem claro nessa noite, irmãos, eu e você não somos nada sem Deus. Fala para a pessoa do teu lado, diga: eu e você não somos nada sem Deus. E esse menino pegou tudo, irmãos, toda a sua fortuna. Engraçado, né, irmãos? Você já percebeu que quando você tem dinheiro, mal consegue andar, de tão pesado está o bolso, de tanto dinheiro que tem, há um monte de amigos, sim ou não? Nossa, brota amigo até do mato. Começa a ter um monte de amigo. Quando a gente tem alguma coisa, né? Fortuna, dinheiro, bens, carrão, casão, aí os amigos vêm. Mas quando você está passando por um momento difícil, por uma situação difícil, onde você não tem nada, aonde você perdeu tudo, a única pessoa que se lembra de você se chama Jesus. Sim ou não, igreja? Sim! Sim, por que sim? Porque é nesses momentos que nós nos lembramos de Deus. E sabemos que nós temos um amigo. E que nós temos um pai. Esse menino, ele gastou tudo que ele tinha. E chegou um momento que os amigos se afastaram. Que ele perdeu todas as coisas, a amizade. A primeira coisa que se afastou dele foi os amigos. Os amigos se afastaram. Aí o que começou a crescer o quê? O desespero. Porque não tinha mais nada. E ele não tinha mais nada, irmão, nem para sustentar, nem para comer ele não tinha. Aí diz a palavra que esse menino foi procurar emprego. E começou a bater de porta em porta. Mas a Bíblia diz que ninguém queria dar nada para ele. Mas quando ele tinha dinheiro, ele ajudava. Ele era caridoso, ajudava os outros. Pagava lanchinho para os amigos. Tinha tudo. Mas os amigos, irmãos, abandonaram ele. A nossa luta, irmãos, não é contra a carne e o sangue, diz a palavra. A nossa luta é contra principados, potestades
coisas malignas que estão todo dia tentando sugar você, destruir você. Só que nós, presta atenção, nós precisamos nos posicionar e dizer não ao pecado, não à mentira, não à prostituição, não aos vícios. Porque o mundo é assim, irmão, o mundo vai te levando, vai roubando as tuas coisas, vai tirando tudo que você tem, e quando você menos espera, você perde tudo. Aí você vai bater na casa de um amigo para pedir ajuda, ele fala, não posso, não tenho, não consigo. Então o nosso inimigo, ele quer roubar e destruir e matar a nossa esperança. Quando o menino começou a perder as coisas, irmãos, ele começou a perder tudo que ele tinha. Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os amigos e também estava perdendo a esperança de ser filho. Porque quando ele chegou ao momento desagradável, ele estava cuidando de porcos, irmãos. Porcos. E diz a palavra que ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Aí ele se lembrou de quem? Ele se lembrou do pai. E ele viu que ele precisava voltar à casa do pai. Por isso que eu digo para você que você está no melhor lugar nessa noite. Você está na casa do pai. E ele pegou e se lembrou, ele falou para o coração dele, disse, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele que eu não mereço ser chamado de filho. E vou pedir para ele me dar um trabalho, para trabalhar como servo. Mas irmãos, quem é filho, sempre será filho. Você pode ser a pessoa mais errante do mundo, mais pecadora do mundo, preste atenção, mais falha, mais errante, mas Deus não desiste de você. Por quê, pastor? Porque a palavra diz que Ele nos amou primeiro, Jesus nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele é o nosso Pai. E o Pai nunca abandona o seu filho. E aqui eu vejo filhos e filhas do Senhor. Mas pastor, eu roubei, eu fiz coisa errada, eu menti, eu fiz tanta coisa errada, e Deus vai me amar? Sim, Ele sempre te amou. É nós que não amamos a Deus. Nós que queremos viver a nossa vida absolutamente. Mas Deus quer mudar a nossa história. Mas pastor, ainda há esperança para mim? Sim, ainda há esperança para você. Ainda há esperança. Só que nós precisamos escolher viver uma vida com Deus. Se você escolher largar os vícios, se você escolher largar a prostituição, largar a mentira, o engano, se você escolher, Deus pode mudar a sua história. Mas se você não escolher essas coisas, você vai destruir a sua vida. Está entendendo, igreja? Abra os seus ouvidos. É uma escolha. É uma escolha. Deus sempre vai lá bater na sua porta, enviar alguém para falar de Jesus para você e dizer, filho, volta. Filha, volta. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Até quando você quer sofrer? Porque aquele menino, ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que tomar uma escolha na vida dele. Ou ele prosseguia naquela vida, escute, naquela vida de derrota, de miséria, de lodo. Ou ele podia voltar para a casa do seu pai e mudar a sua história. Mudar a sua vida. Ele podia dizer, não, eu prefiro ficar aqui, comendo com os porcos. Podia ou não podia, igreja? Podia, ele podia, não, eu sou teimoso, eu vou ficar aqui comendo com os porcos, eu não vou voltar para a casa do meu pai, assim dessa forma, todo quebrado. Ele podia ter feito assim, irmãos. Mas ele não fez, irmãos. Ele não fez, irmãos. Ele escolheu voltar para a casa do seu pai e reconhecer os seus erros. Sabe que palavra entra aqui? Diga comigo, arrependimento.
Eu preciso me arrepender. E o arrependimento, irmãos, não é só de palavras, é de decisão. Quando você decide no seu coração a não voltar mais para o erro, você abre uma porta para Deus entrar na sua casa e fazer morada. Fazer morada. Sabe por que tem muita gente que não consegue mudar a sua vida? Porque em vez de vir na igreja para deixar Deus tocar e mudar, vem na igreja só para ver, só para encontrar amigo. Eu não vim aqui para encontrar você. Eu vim aqui para dizer para você que Deus quer sarar você. E se você não abrir o teu coração, Ele não vai mudar a sua vida. Não vim aqui para enganar você, ou mentir, ou perder meu tempo. Eu vim aqui para dizer para você que há uma saída, e esse caminho se chama Jesus. Mas você precisa decidir. Acorda! Desperta desse sono que está matando você, você não está percebendo. Está matando você pelas beiradas. Está arrancando tudo de você e você não está percebendo. Ou tu acha, irmãos, que o inimigo vai vir de chifre, com o rabão assim, ó. Não, irmão. O inimigo vai vir disfarçado de ouro, para tentar enganar você. Induzir você a perder tudo que você tem e jogar a sua casa fora. Agora a pergunta é, você quer jogar tudo que você tem fora? Sim ou não? Então, se é não, é uma decisão pessoal sua de dizer, eu quero mudar a minha vida e não quero ser mais a mesma pessoa. Se você soubesse, irmãos, que Deus está disponível para abençoar você. Mas por que às vezes Deus não abençoa? Porque você toma atitude com a força do teu braço, em vez de deixar Deus operar em você. Está na hora de você entregar a tua vida para Jesus, dizer, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e quero entregar a minha vida para o Senhor e viver uma história nova. Ainda há esperança, irmãos. Ainda há esperança para Deus restituir tudo aquilo que você perdeu. Porque se você escolher buscar a presença de Deus, Deus é fiel e justo para perdoar e restaurar. Tudo que você perdeu, Ele pode restaurar. Ele pode mudar, Ele pode transformar. Eu não vim trazer palavra para agradar você, não. Eu vim trazer uma palavra de confronto. Eu quero confrontar o teu coração nessa noite, porque você precisa sair dessa miséria, você precisa sair desse caminho. Jesus tem uma história para você. Até quando você vai permanecer assim? Para de cuidar dos porcos e comer com os porcos. Levanta os teus olhos, volta para casa. O Pai está te esperando com os braços abertos. Tem gente que não consegue ter uma vida com Deus porque vive uma vida de pecado. Vive uma vida de pecado, irmãos. Como você quer que Deus abençoe você? Como? Como, irmão? Se você quer que Deus mude a sua vida, é uma decisão sua. Ele está lá te esperando com os braços abertos. Jesus está te esperando, filho. Jesus está te esperando, filha, com os braços abertos, dizendo, ei, volta, vem, vem. Há esperança. Olha o que Deus fala para nós, irmãos. Porque não foi você que escolheu Deus. Deus escolheu você. E Ele fala assim, ó, não foi isto que eu vos ordenei? Sejas forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você aonde você andar. Não, você não entendeu, querido. Você não entendeu, deixa eu explicar para você. Você pode estar lá na destruição da sua vida. Você pode estar lá no poço, no buraco. Ainda há uma luz para você. Só que Ele pede, ei, seja forte, seja corajoso. Por que Deus fala isso? Porque na hora do problema,
as pessoas começam a se desesperar. E elas começam a jogar tudo fora. Ai, para onde é que eu vou agora? Meu Deus, quanta conta para pagar? Meu Deus, eu tenho isso. Meu Deus, e agora é aquilo? A casa, vou perder, não sei o que. Aquela ação na justiça. Primeira coisa, se arrependa. Tira o pecado do teu coração. Escolha viver uma vida com Deus. Volte para casa e fale com o Pai. Deus é o teu Pai e Ele está te esperando. A Bíblia diz que quando esse menino estava voltando para casa, diz que seu pai avistou de longe. Irmão, pensa comigo, se o filho estava voltando para casa todo machucado, fraco, doente, arrasado, ele estava voltando daquele jeito. O pai dele podia ter pegado no chicote e ter batido nele, sim ou não? Podia. Podia. Mas diz a palavra de Deus que o pai saiu correndo ao encontro do filho. Irmãos, naquela época, um senhor, não só de idade, mas com poder aquisitivo, ele não corria, ele caminhava. Quando a Bíblia cita que o pai sai correndo ao encontro do filho, ele quebrou paradigmas ali. E é assim que Deus faz quando um filho se arrepende dos pecados e volta para Deus. É assim. Porque Deus não vai apontar o teu pecado. Deus não vai apontar os teus erros. Deus só quer uma coisa, que você se arrependa e volte para casa. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer, irmão. Deus não está pedindo o teu dinheiro. O pai pediu dinheiro para o filho. Ô filho, cadê o teu dinheiro? Cadê o dinheiro que eu te dei? Não, irmão. Ele foi correndo, deu um abraço no seu filho, colocou um anel no seu dedo e pediu para trazer vestes novas. Você está entendendo, irmãos? Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, Deus restitui tudo aquilo que ele perdeu. Tudo aquilo que você perdeu, Deus vai restituir, mas você precisa se posicionar e dizer: eu quero, Senhor, eu quero. Há esperança para você mudar a sua história, filho. A esperança para Deus mudar a sua vida. Ainda existe uma cura para você. Ainda existe uma restauração para você. Ainda existe. Mas é posicionamento. Quem está entendendo aqui, irmãos? Posicionamento é assim, irmãos, ó. O pecado está aqui. Deus está aqui. Você tem que tomar uma escolha. Ou você vai para o pecado, ou você vai para Deus. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando você escolhe o pecado vai roubar tudo que você tem. E vai ser uma alegria momentânea. Vai ser uma alegria momentânea. Mas quando você escolhe Deus, Ele renova a sua vida. Ele põe vestes novas. E não te chama pelo pecado, pelas falhas, pelos erros. Ele te chama como filho. E Ele fala: filho, vem. A Bíblia diz que não foi eu e você que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Ele nos escolheu. Olha o que fala a palavra do Senhor. Lá em João capítulo 15, no versículo 16, diz assim, ó: não foram vocês que me escolheram,
Pelo contrário, eu vos escolhi e designei para que vão e deem fruto, e os frutos de vocês permaneçam, a fim de tudo quanto pediram ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda, Ele dá para você, se você pedir ao Pai, em nome de Jesus. É através do nome de Jesus, irmão. Está na hora de você se posicionar, irmão, e dizer: eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu quero o Senhor Jesus. É isso que você precisa, irmão, é se posicionar. E a Bíblia diz que tudo que você pedir ao Pai, através do nome de Jesus, Ele vai conceder para você. Mas Ele quer que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Está entendendo, irmãos? O teu fruto venha permanecer. Tem coisas, irmãos, que só você pode fazer. Deus não pode. Agora, se você quer que Deus faça, você precisa se posicionar. Está entendendo, irmãos? Você precisa se posicionar.